Hoje eu vou falar com vocês sobre fracasso, mais especificamente o anti-sucesso, né? O oposto do sucesso, o fracasso. A gente vai entender por que tantas pessoas têm medo do fracasso. A gente vai entender como é que o fracasso funciona. A gente vai entender o que significa fracasso para os mais variados tipos e perfis de pessoas. A gente vai entender mentalidade também, sobre o tipo de mentalidade de pessoas que normalmente estão muito focadas no fracasso e outras pessoas que estão focadas em crescer, que estão focadas em ter sucesso. Como é que o medo do fracasso pode limitar e bloquear a sua vida em direção ao sucesso? O que significa sucesso também? Então a gente vai entender e vai compreender tudo isso, além também de como é que posso trazer aqui para você insights de como é que a gente pode vencer o medo do fracasso. Sobre isso e muito mais que eu vou falar com você nesse episódio de hoje do podcast Autocoragem. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito aqui no podcast Autocoragem. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach e aqui no podcast Autocoragem eu compartilho com você os princípios, eu compartilho com você técnicas, eu compartilho com você ferramentas para que você possa ter autocoragem. Autocoragem é a capacidade que uma pessoa tem de vencer os seus maiores medos. E o tema de hoje é especificamente focado no medo realmente de fracassar. A gente vai conversar hoje bem agradavelmente sobre esse tema, a gente vai entender de uma forma bem descontraída aqui como é que esse medo funciona e também a gente vai entender o que é fracasso. Bom, para começo de conversa, o que é fracasso, né, na vida? A gente sabe que quando a gente pensa em fracasso e quando a gente pensa em sucesso, a gente acredita que sucesso é uma coisa boa, uma coisa muito boa, uma dádiva, uma coisa difícil, mas muito boa, e que o fracasso ele é uma coisa ruim, o fracasso é uma coisa negativa, o fracasso é algo que a gente não pode acontecer com a nossa vida. Só que o que acontece? O que eu percebo? É que o sucesso ele é um conjunto de aglomerados de fracassos anteriores. E tudo depende do ponto de vista de cada um. O fracasso a etimologia, ou seja, o seu significado. Para cada pessoa, ela vai variar o fracasso de o que significa fracasso para ela, o que significa fracasso para o outro. Então, o fracasso ele pode variar de pessoa para pessoa. Só que, por exemplo, o fracasso ele pode ser você cometer um erro. O fracasso às vezes pode ser você cometer uma falha. O fracasso às vezes pode ser você queria tirar 10 numa prova e você tirou 8 naquela prova. Apesar de 8, aparentemente para mim ser uma nota muito boa, talvez para você que tirou 8, você queria o 10 e o 8 é sinal de fracasso. Muitas vezes pode ser que você que está em uma relação há 10 anos casados com a mesma pessoa, com o seu cônjuge, e aí, infelizmente, o relacionamento ele acaba. E aí acontece uma decepção e esse término do relacionamento para você significa fracasso. Fracasso também pode ser, às vezes, você pegar o seu dinheiro e você resolver investir aquele seu dinheiro. Aquele dinheiro que você poupou com tanto esforço, com tanto sacrifício, deixando de fazer muitas coisas, e você pega aquele dinheiro e você investe ele. E, infelizmente, o dinheiro não dá aquele retorno e pior, você ainda perde o dinheiro que você investiu na bolsa. Isso para você significa fracasso. Às vezes, o que significa fracasso para você seja você estar dentro de uma empresa, dentro de uma organização, e aí, infelizmente, chega até você a equipe do RH e fala: infelizmente, nós teremos que te demitir. Fracasso também pode significar você estar realmente não conseguindo atingir as suas metas, não conseguir atingir os seus objetivos, você está realmente no caminho, você está realmente tendo a disciplina, tomando as ações, mas você não está vendo resultados palpáveis para realmente te motivar para continuar
tomando aquelas ações para você poder alcançar aquela meta, aquele objetivo que está lá na frente. Fracasso. O fracasso, ele é o tipo de coisa que vai acontecer na nossa vida várias e várias vezes. Inclusive, até trago aqui para você, como também para mim mesmo, o questionamento. O que é mais provável? O sucesso ou o fracasso? Acredito que você vai me responder que o mais provável é o fracasso. Porque o sucesso, aparentemente, ele é algo difícil. Ele é algo que desafiador, ele é algo que nós temos que ter realmente que batalhar muito, ter realmente que ter disciplina, ter que ter determinação, temos que nos esforçar para realmente irmos em direção ao realmente sucesso. E o que quer que signifique sucesso para você? Porque às vezes sucesso para você é o sucesso profissional, é o sucesso de você querer crescer na sua carreira profissional. Às vezes sucesso para você seja realmente um sucesso financeiro, realmente uma abundância financeira, uma liberdade financeira um pouco maior, um pouco maior, uma grande quantidade de dinheiro para que você possa ter mais recursos de comprar outros objetos, outras coisas que para você é importante. Isso significa sucesso para você. Para outra pessoa, sucesso pode significar estar vivendo de fato o seu propósito, a sua missão de vida. É uma pessoa que já tem resultados profissionais, já tem resultados financeiros e agora para ela sucesso é realmente de fato ela poder desfrutar de viver o propósito dela, a missão de vida dela. Para outra pessoa, sucesso realmente é a família que ela tem, a família que ela construiu, né? Marido ou talvez esposa, filhos, isso para ela é sucesso. A família é um símbolo de sucesso para ela. Sucesso às vezes para uma outra pessoa, ela ter uma organização, ela ter uma empresa, ela ter uma instituição e ali ela consegue realmente dar trabalho, né, dar emprego para muitas pessoas e assim também transformar a economia do país em que essa pessoa vive. Isso para ela é de fato sucesso. Às vezes sucesso para você é tirar 10 numa prova. Às vezes sucesso para você é realmente você encontrar um namorado ou uma namorada. Às vezes sucesso para você é realmente você fazer amigos. Ou às vezes sucesso para você, enfim, o que quer que signifique sucesso para você, mas para mim, sucesso é basicamente você estar feliz, pleno e realizado em todas as áreas da sua vida. Sucesso para mim é isso. Sucesso é realmente estar feliz, realizado e satisfeito em todas as áreas da minha vida. Porque pare e pensa, se uma área da sua vida não vai bem, com certeza isso pode afetar outra área da sua vida. Você pode ser feliz profissionalmente, você pode ser feliz e realizado profissionalmente, consequentemente, financeiramente também você é feliz e realizado. Entretanto, e a família? Entretanto, e os amigos? Entretanto, e o cônjuge? E a esposa que você convive? Entretanto, e o tempo de qualidade com essas pessoas que você ama, que você gosta e que você se importa? Que muitas vezes pode ter sido uma motivação inicial para que você pudesse correr atrás desse objetivo e desse resultado profissional e financeiro. E como é que está a sua saúde emocional? Como é que estão as suas emoções? Você tem certeza que você está bem emocionalmente? Como é que anda também a sua saúde física? Nenhum sucesso no empreendedorismo justifica um fracasso na saúde. Nenhum sucesso no empreendedorismo, nenhum sucesso nos negócios, nenhum sucesso na vida financeira justifica um fracasso na vida, por exemplo, com a família. Justifica um fracasso nas relações familiares, ou fracasso com a esposa, ou fracasso, né, com os amigos, ou a saúde física, a saúde mental. Nenhum sucesso justifica esses fracassos. Então, o que significa sucesso para você?
Sucesso para mim é um sucesso em todas as áreas, mas o que significa de fato sucesso para você? Vamos continuando falando sobre fracasso. Existe uma coisa que é muito importante a gente poder entender sobre o fracasso. O fracasso ele é algo que acontece por causa de mentalidade. Existe um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. O nome da autora é a PhD Carol Dweck, que escreveu esse livro. Depois te convido a ler essa obra, é uma obra muito bacana. E dentro desse livro, a autora ela compartilha com a gente 2 tipos de mindset. O que seria mindset em um primeiro momento? Mindset é mentalidade, basicamente. E ela estudou, né, pesquisou, e tanto é que ela escreveu essa obra depois de muitos colegas de trabalho dela, né, dessa psicóloga, e falar com ela, olha, por que você não escreve um livro sobre esse assunto, que tudo isso é muito bacana e isso tudo vai ajudar muitas pessoas. E aí a Carol Dweck, ela então escreveu essa obra e ela pesquisou sobre o mindset, que significa a tradução do inglês para o português, mentalidade. Mas agora, ela chegou à conclusão que nós temos 2 tipos de mindset. Nós temos o mindset fixo e nós temos o mindset de crescimento. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, o mindset fixo, ele é basicamente quando a gente recebe muitos elogios, as pessoas elogiam a gente, nossa, você é muito inteligente. Nossa, esse menino nasceu inteligente, hein? Nossa, esse menino, ele vai ser o futuro Pablo Picasso. Nossa, esse menino vai ser o futuro Einstein. Então, todos esses elogios que a gente recebeu, ou até mesmo que a gente ainda recebe, isso vai moldando a nossa mentalidade para que nós possamos ter um mindset fixo. E o mindset fixo, ele é um mindset que, se você realmente, as pessoas falam que você é inteligente, você se considera uma pessoa inteligente, a tendência é que você vai estudar menos. Porque se eu já sou inteligente, para que eu vou estudar? Para que eu vou estudar mais? Inclusive, é muito comum os pais elogiarem os seus filhos, o bom desempenho, o resultado, a nota boa que o filho tirou na prova. Então o pai vai e fala, filho, você tirou uma nota muito boa nessa prova, meus parabéns. Você é um garoto muito inteligente. E aí dessa forma, o garoto, na próxima prova, a nota dele piora. Por quê? Porque ele estuda menos. Por quê? Porque ele já se considera inteligente. Isso é um exemplo clássico de mindset fixo. Agora, nós temos um segundo tipo de mindset, que é o mindset de crescimento, que é a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é quando a pessoa ela realmente recebe elogios no sentido de esforço. Então, o que é elogiado não é o intelectual dela, não é a inteligência dela, não é a capacidade intelectual dela, mas sim o que é elogiado é realmente o esforço dela, a dedicação dela, a disciplina dela, a capacidade dela de perseverança, de continuar. O que é elogiado é a disciplina dela, o esforço, a determinação dela, que é elogiado.
E tendencialmente, essas pessoas que têm um mindset de crescimento, elas tendencialmente elas tendem a ter mais resultado na vida e, além de ter, né, mais resultado na vida, que eu falo aqui, nesse nosso caso aqui é o sucesso, o que quer que signifique sucesso para ela, as pessoas que têm mindset de crescimento, elas tendencialmente tendem a ter mais sucesso na vida. E quando acontecem alguns casos de fracasso, ou seja, dela não conseguir atingir uma meta, não conseguir ter um resultado, essas pessoas normalmente elas lidam com o fracasso de uma outra forma, elas enxergam o fracasso de uma outra maneira, de um outro ângulo. Compreendendo que o fracasso foi um obstáculo, compreendendo que o fracasso foi simplesmente um momento ali, mas que elas precisam continuar porque o sucesso está lá na frente. E as pessoas que têm um mindset fixo, normalmente elas não lidam muito bem com situações que envolvem o fracasso. Elas não lidam bem com isso. O fracasso, ele vai acontecer várias vezes na nossa vida, né? Por muitas vezes a gente tem um objetivo, a gente tem um resultado que a gente quer atingir na nossa vida. A probabilidade do fracasso, ele é muito maior que a probabilidade do sucesso. Por que que a probabilidade do fracasso é muito maior do que a probabilidade do sucesso? Porque por mais que nós tenhamos um objetivo, por mais que nós tenhamos um ideal, por mais que nós tenhamos uma visão que nós queremos atingir, uma meta que nós queremos atingir, o fracasso, ele é inevitável que ele vai acontecer. Muitas vezes você vai tomar ações realmente e não vai às vezes se questionar se essas ações realmente vão te levar em direção a esse objetivo. Por muitas vezes você vai precisar de tomar essas ações para alcançar aquele objetivo, aquele sucesso na sua vida, e muitas vezes você não vai ter aquela disciplina para tomar aquelas ações realmente para você poder atingir aquilo que para você chama de sucesso. Por muitas vezes as pessoas desistem pelo meio do caminho. As pessoas, o primeiro obstáculo que elas encontram para poder ter o sucesso que elas querem ter na vida delas, o primeiro obstáculo que elas encontram já faz ela se questionar para ela poder desistir realmente do sucesso que ela quer atingir. E que ela tem muita vontade e o desejo de alcançar aquele resultado, aquele objetivo. Só que, no meu ponto de vista, eu acho que a vantagem não é tão grande assim não. Porque se a vontade fosse grande de alcançar aquele sucesso, aquele resultado, a pessoa não deixaria o primeiro obstáculo que apareceu na vida dela impedir ela de continuar seguindo em frente. Os nãos vão aparecer na vida dela. As rejeições vão aparecer na vida dela. Os resultados negativos podem ser que apareçam na vida dela. Só que isso só significa o quê? Que ela acabou de sair da zona de conforto. Ficar na zona de conforto é muito mais cômoda do ponto de vista do medo do fracasso. Por quê? Porque na zona de conforto, realmente você não tem que lidar com problemas, você não tem que lidar com obstáculos, você não tem que lidar com as frustrações que não atingir um resultado pode te proporcionar. Então, no ponto de vista do medo do fracasso, é muito importante realmente a gente continuar fracassando, e é muito importante do ponto de vista do medo do fracasso que a gente continue na nossa zona de conforto. Porque a partir do momento em que você sai da zona de conforto, buscar um resultado diferente, buscar ir em direção, caminhar em direção ao sucesso, você vai ter que lidar com erros, você vai ter que lidar com fracassos, você vai ter que lidar com os obstáculos que a vida vai colocar na sua frente.
mais cômodo, a gente está na zona de conforto. Por quê? Porque ali nós estamos realmente junto com os nossos hábitos que nós adoramos e que estão com a gente às vezes por muitos e muitos anos da nossa vida. Romper esses hábitos são extremamente difíceis. Práticas que realizamos, pensamentos que normalmente nós já estamos acostumados em ter. Ah, eu não vou conseguir mesmo, pronto e acabou. Só que a vida não é assim, a vida ela é muito mais. A vida ela é muito curta para ela poder ser pequena. Já dizia isso o Benjamin Disraeli, a vida é muito curta para ela poder ser pequena. E aí você passa a sua vida numa zona de conforto constante, querendo sim, desejando sim alcançar um objetivo, desejando sim alcançar o sucesso, o que quer que signifique sucesso para você, você querendo alcançar tudo isso para a sua vida, só que você não faz porque você está na zona de conforto. Você olha em volta e você percebe que amigos, você percebe que familiares, você percebe que conhecidos têm resultado. Você percebe que conhecidos estão alcançando o sucesso que talvez você gostaria de alcançar. Só que não é que você tem inveja deles. Você gostaria de entender o que eles fazem para eles poderem ter o sucesso. Só que às vezes você não olha, é que aquela pessoa, o seu vizinho, ele acorda às 5 horas da manhã. Ou às vezes até 4:30 da manhã. Você percebe que ele acorda às 5 horas da manhã, mas ele vai dormir é meia-noite. Ele acorda às 5 horas da manhã, vai dar uma organizada na casa, vai treinar, vai fazer exercício. Depois vai direto para o escritório, vai direto para o trabalho e depois ele volta de tarde e aí ele tem que chegar de tarde, tomar um banho rápido, ir para a faculdade, depois voltar para casa, fazer ainda os deveres de faculdade quando ele chega da faculdade cansado, exausto e depois que ele vai dormir de 5 a 6 horas de sono somente e depois volta essa rotina insana de novo. A gente olha que esse nosso vizinho, ele tem um lindo carro, ele tem um lindo corpo esteticamente bonito. Esse vizinho também tem uma linda casa, ele também tem um bom emprego, ele também tem uma namorada bonita. Só que tudo isso acontece porque ele tem essa vida. Acorda cedo, dorme tarde. Todo dia ele tem a disciplina de fazer exercício. Todo dia ele tem a disciplina de estar lá no escritório em pé para resolver os problemas que chegam até ele realmente no trabalho dele. Depois ele ainda vai para a faculdade. Depois ele chega da faculdade e ele tem mais trabalho para poder fazer. E muitas pessoas vão falar que essa pessoa tem sorte na vida. Sorte? Não. A palavra não é sorte, não. A palavra é esforço. Agora, muitas pessoas mudam de nome, né? Sorte significa esforço. Ele não tem sorte. Bem pelo contrário, ele tem dedicação. Ele tem disciplina. Ele se esforça. Esse é um exemplo de pessoa que tem um mindset de crescimento. Continuando aqui falando sobre o fracasso. Por que as pessoas, então, Vitor, têm tanto medo do fracasso? Se elas realmente têm um desejo, se elas têm uma vontade de realmente querer alcançar um objetivo, por que será que as pessoas têm tanto medo do fracasso assim? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai ter que entender um pouco do que é esses fracassos que essas pessoas têm na vida delas, né? Porque, por exemplo, uma pessoa, ela está realmente em um círculo social, ela está em um ambiente social, e ali, na frente dela, tem um grupo de 5 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. E ali tem um grupo que ele gostaria de conhecer aquelas pessoas parecem divertidas, aquelas pessoas parecem animadas e estão bem similares realmente a ele,
realmente da vibe dele, realmente são pessoas que ele gostaria de conhecer e trazer para o seu círculo social de amizades. Então esse homem, ele não se aproxima, ele não aborda aquele grupo porque ele tem medo. E alguns de nós vai dizer que ele tem medo de ser rejeitado por aquele grupo. E a verdade é que sim, ele vai ter medo de ser rejeitado por aquele grupo. Porque ele pode simplesmente se aproximar daquele grupo e aquele grupo pode querer estar somente entre eles ali. E não querer mais uma nova pessoa para poder participar daquele grupo. E tudo bem, isso pode acontecer sim. Ou aquele grupo, ele realmente não gostou muito dele, realmente, dele ter abordado o grupo. Isso pode acontecer sim, isso também pode acontecer. Então, o medo dele de ser rejeitado por aquele grupo pode fazer com que ele realmente não aborde aquele grupo. O medo de ser rejeitado por aquele grupo. O medo de ser ignorado por aquele grupo. E aí, se ele sentir medo de ser rejeitado por aquele grupo, essa rejeição vai realmente fazer com que ele se sinta um pouco triste, né? Se sinta um pouco chateado. Realmente, ninguém gosta de ser rejeitado por um determinado grupo. Então, esse medo de ser rejeitado, a gente também pode chamar de medo do fracasso. O fracasso aconteceu realmente na vida desse homem? Não aconteceu. O fracasso é uma probabilidade de acontecer na vida desse homem que quer abordar aquele grupo? Sim. A probabilidade do fracasso, sim, o fracasso ele pode acontecer. Só que é 50-50. 50% sim, ele pode sim ser rejeitado por aquele grupo e aí sim ter o fracasso. Só que por outro lado, existem os outros 50%. E os outros 50% é aquele grupo se sente feliz com a presença dele naquele grupo. Oi, cara, tudo bem? Que bom que você está aqui também e a gente adoraria te conhecer. Então existe esse 50% também que existe. E ele pode acontecer. E é bem provável dele acontecer. Esse 50%. Então é 50% de chance do fracasso acontecer e 50% de chance do sucesso acontecer. Só que ele estava focado o quê? No fracasso. O fracasso ele pode acontecer com certeza, mas o sucesso também ele pode acontecer. Existe um tipo de pessoa, um padrão de pessoa que consegue o que quer na vida. E esse padrão de pessoa, esse perfil de pessoa, é aquela pessoa que é perseverante, é aquela pessoa que não desiste daquele ideal que ela quer. É aquela pessoa que não desiste do que quer. Se ela tem um ideal, se ela tem um objetivo, se ela tem um resultado, se ela tem uma meta que ela quer alcançar, ela não desiste daquilo que ela quer. Não facilmente. Não se ela levar apenas um fracasso. Não se ela levar apenas um não. Ela continua. Porque se aquilo realmente é importante para ela, ela vai se dedicar àquilo que é importante para ela. Mas agora, se aquele objetivo, se aquele ideal, se aquilo que ela quer não é importante para ela, com certeza ela vai desistir. Com certeza ela não vai ter disciplina. Com certeza no primeiro obstáculo, aquele primeiro obstáculo já vai impedir ela de alcançar aquilo que ela quer. Bom, como é que a gente lida com realmente o medo do fracasso? Bom, isso pode variar de medo para medo. Porque como você viu, você pode sentir medo de falar em público. Por quê? Porque você está com medo do fracasso. Você está com medo de fracassar. E fracassar, quando você vai falar em público, pode ser as pessoas te vaiarem, pode ser as pessoas te zoarem, pode ser as pessoas rirem da sua casa, pode ser as pessoas não te aplaudirem. Isso significa fracasso para você. O primeiro passo para a gente poder vencer o medo do fracasso é o autoconhecimento. E a gente entender por que a gente tem aquele determinado medo. A gente entender realmente qual é a resposta para aquele medo do fracasso.
como aquele medo se manifesta, por que a gente tem medo do fracasso. E qual que é a resposta? O que significa fracasso para nós? Porque o medo, como você pode perceber, o medo, ele tem outros medos dentro dele. O medo do fracasso, ele tem outros medos dentro dele, que faz com que a gente sinta o medo do fracasso. Então, o autoconhecimento, você conhecer esse seu medo, é porque que você tem esse medo do fracasso, é muito importante, é muito relevante. E se você quiser realmente entender como vencer esse medo do fracasso, eu te convido para que você participe da Jornada da Autocoragem. A Jornada da Autocoragem é uma série de 4 encontros junto comigo. É 100% online, 100% gratuito, onde eu vou compartilhar com você como é que você tem autocoragem. Como é que você vai se tornar capaz de vencer os seus maiores medos. A Jornada da Autocoragem vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de novembro de 2021. Para você poder se inscrever, basta você clicar no link da bio do Instagram Vitor Coach, ou na descrição ou nos comentários de alguma rede social minha, tá certo? Fico feliz que você tenha me acompanhado até aqui. Um grande abraço.